Olá você, tudo bem? Professor Vinícius Faria do Clica ali Informática para Concurso. A questão de hoje é muito interessante, é uma questão que fala sobre questão de hardware do computador. É um conceito que é bem atual nos concursos, é muito importante que você conheça esses 4 conceitos que eu vou apresentar hoje. É uma questão de nível intermediário para difícil. Então vamos lá, se você quiser o slide dessa aula vai estar aqui na descrição desse vídeo para download, no comentário fixado. Vou deixar também um formulário para você que eu estou para lançar um livro sobre estudo por questões, tá? Um livro que eu vou colocar na Amazon e eu quero presenteá-lo com um cupom de desconto quando tiver o lançamento. Então, se você tiver interesse, vai ser baixo custo, tá? É digital, é infoproduto, né? É um livro que eu estou ainda fazendo correções e também fazendo todo parte burocrática, né, de registro da obra, mas ele vai estar lá na Amazon, né, na editora independente, para que vocês possam adquirir, mas eu vou dar cupom para quem está aqui assistindo meus vídeos para ajudar vocês nesse processo de estudo, tá bom? Então vem comigo aqui. Vamos lá, se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui é estudo, aqui é aula de verdade. Vamos lá então entender essa questão. Então a questão diz o seguinte, eu vou fazer a leitura caso esteja com dificuldade de ver aí na sua tela. É um concurso desse ano, de 2026, da EGEDUC, Prefeitura Pão de Açúcar na Lagoas. Uma questão muito interessante que foi feita para a técnica informática, porém cai também para o pessoal do nível médio esses conceitos, tá? Então vamos lá. Associe as interfaces de conexão coluna A com as respectivas aplicações na coluna B. Então, na coluna A, nós temos DisplayPort, Thunderbolt, SATA, serial ATA e M2. E a coluna B, nós temos alguns campos para você numerar qual diz respeito a cada uma dessas interfaces. Então, vamos lá. Interface de alta velocidade para conexão SSDs, compacto, diretamente na placa-mãe. A segunda, interface de vídeo digital, que suporta altas resoluções e taxas de atualizações em monitores. A 3, interface versátil, que combina dados, vídeo, energia e um único cabo de alta performance. E a última, interface padrão para conexão de discos rígidos, SSDs, de 2,5 polegadas em computadores. A sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é. Então, vou deixar você pensar qual que é a coluna que fala de alta velocidade de conexão SSD diretamente na placa-mãe. Então, você vai pegar ali, já vai conseguir eliminar alguma das questões. A segunda que fala qual que é o vídeo digital de altas resoluções e altas taxas de atualizações. Qual que carrega dados, vídeo e energia no único cabo. E qual que é para SSD. A resposta certa é a opção C, tá bom? Opção C. E agora com essa questão nós vamos agora analisar com bastante calma. Alguns termos foram colocados aqui e estudar por questões nos permite entender todo o conceito do que está dito na própria questão. A própria questão é rica. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Eu quero que você analise comigo novamente a tela. Primeira coisa que eu quero que você observe são os termos que você desconhece. A partir do momento que você começa a leitura dessa questão, você vai perceber alguns elementos. Primeiro elemento que eu quero que você perceba são os conceitos DisplayPort, Thunderbolt, SATA e M2. Então, nós vamos estudar daqui a pouco nesse slide esses 4 conceitos. Outra coisa que aparece aqui, pode ser que você não conheça, são os termos SSD. Então, você tem que saber o que é um SSD. E tem polegadas, você tem que saber o que é 2,5 polegadas. Então, primeiro eu vou falar desses dois termos para a gente depois analisar por que a resposta correta é a resposta C. Então, quanto a SSDs e HDs, então eu vou voltar com você aqui para eu poder te falar o que é o SSD e o que é o HD. Então, é muito importante quando você estuda a memória do computador, né, memória RAM, memória principal e memória secundária, né, você tem que entender a diferença de HD e SSD. Tá? Então, eu vou mostrar aqui em tela para vocês, vou compartilhar para você visualmente compreender esses dois elementos que já faz parte da nossa aula de hoje. Tá? Essa aula vai ser muito enriquecedora para você. Então, vamos lá, colocando em tela primeiro o que é um HD, e eu quero te explicar
o que pode cair em concurso sobre isso? Primeiro aqui eu tenho um HD, ele é um disco de metal, a gente chama hard disk porque é um disco rígido. Ele é de metal e ele possui partes. Aqui em imagens, nós temos aqui um HD, eu vou abrir ele em nova janela aqui, ó. Deixa eu abrir aqui a imagem nova janela, pegar aqui, já tentei as partes aqui. Abrir imagem nova guia. Bom, muito ruim, né? Mas vamos pegar esse disco aqui, dá para você ver com mais qualidade. Bom, aqui eu tenho um HD. O HD ele é composto, no centro aqui, eu tenho um motor que gira esse disco a 7.500, 7.600, depende, 5.600 rotações quando é um HD de notebook, 7.200 quando é um HD de desktop, aquele computador que tem o gabinete, tá? Aqui nós temos o braço. Aqui na ponta nós temos a cabeça de leitura e gravação. Nós temos aqui o prato, tá? Que é esse onde grava os dados, tá? Cilindro também a gente pode chamar. Isso aqui é um metal magnético, tá? Ele recebe magnetismo. Aqui é gravado polos magnéticos que são identificados como 0 e 1, beleza? Aqui nós temos um ímã muito potente que está segurando o braço, que é o atuador, que é um ímã, tá? Então aqui está um HD. Perceba que ele é um dispositivo mecânico. O acesso ao dado depende da movimentação mecânica desses dispositivos. Então, isso faz com que o HD tenha uma performance limitada pelo mecanismo de leitura e gravação, pela sua movimentação mecânica. Então, HD ele é um dispositivo de armazenamento em massa mais barato que nós temos. É o que suporta maior capacidade, mais barato, porém a performance não é a melhor. Ele é uma memória secundária, é uma memória de armazenamento secundário. Agora na questão nós tínhamos SSD e eu vou trazer aqui para você as características do SSD. Vamos lá. O SSD, pessoal, vamos pesquisar aqui uma imagem, tá? Vou colocar aqui SSD. Já apareceu aqui um SSD, tá? O SSD ele é um dispositivo, ele é um disco de estado sólido, tá? Então ele é um componente que ele é de estado sólido. Então aqui, ó, aqui eu tenho um SSD. Deixa eu pegar. Aqui é uma comparação dos formatos, mas eu quero pegar uma imagem interior. Eu quero pegar por dentro para você observar melhor as características do SSD. Aqui eu tenho uma imagem interessante, vamos pegar ela aqui. Perceba que o SSD é como se fosse um pendrive, ele é totalmente eletrônico. Ele não é composto por nenhum mecanismo mecânico, então os dados são gravados nesses chips de memória, acessados diretamente em várias células de memória, onde ele vai guardando os bits 0 e 1 para armazenar os dados. Então, o SSD ele possui um desempenho muito maior do que o HD. Ele é um dispositivo muito mais rápido, tá? Ele é o disco de estado sólido que a gente chama, SSD. A performance dele é muito maior do que do HD. Ele é muito mais rápido, porém o custo é um pouco maior que do HD. Beleza? Então, naqueles conceitos que nós falamos de SSD, que está aqui na questão, você acaba de aprender o que é o SSD. Beleza, mas tem mais um termo que eu quero mostrar para você. Você viu lá que falava de polegadas. Você tem que entender o que são as polegadas, né? Então, primeira coisa, polegada. O que é polegada? Polegada é o símbolo pol. Esse aqui é o símbolo que pode ser aspas duplas ou pol, tá? Então, quando eu coloco 2,5 aspas duplas, quer dizer polegadas. Quando eu falo de uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Isso aqui é uma polegada, tá? É uma unidade de medida usada americana, tá? Beleza. Quando a gente pega uma TV de 65 polegadas, o que eu quero dizer? Quando você observa como é medida a polegada em televisor, polegada ela é medida sempre em diagonal. Então aqui tem uma ideia muito boa para você entender como é medido polegadas em telas de computador e de TV, enfim. Quando fala 65 polegadas, quer dizer que deste ponto A aqui até lá em cima tem 65 polegadas, que seria o quê? 65
né? 65 vezes 2,54 centímetros. Quer dizer que tem 165 centímetros de um lado ao outro ali, tá? Ah, Vinícius, entendi. E quando fala que o disco tem 2,5 polegadas? Ele tem 6,35 centímetros, tá? Que é o tamanho desse dispositivo aqui, tá? Então ele é um dispositivo pequeno, relativamente pequeno. Por isso que é importante você saber sobre polegadas, ok? Agora nós vamos voltar para o nosso slide para a gente entender melhor o conceito daquelas interfaces. Por quê? Agora que você sabe que HD e SSD são diferentes, você já sabe que são memórias secundárias, pois armazena dados permanentemente. Armazena dado no disco de forma permanente. É onde a gente guarda o sistema operacional, os programas, é tudo nesse tipo de memória. Só que aqui não fala só de memória, fala de vídeo também. Aqui fala de uma coisa chamada interface, que é uma forma de conectar as coisas. Então vamos entender aqui, vamos para o próximo slide, lembrando que vai estar para download para você. O que seria o DisplayPort? Tá? DisplayPort ele é um padrão de conexão digital para vídeo e áudio, muito utilizado em monitores de alta resolução, suporta taxas elevadas de atualização em Hz, compatível com tecnologia 4K e 8K. O que adianta o professor Vinícius ler tudo isso para vocês se vocês não sabem o que é Hz, se vocês não sabem o que é 4K, se vocês não sabem o que é 8K? O que tem aqui de informação? Então a própria explicação a gente não pode, quando está estudando para concurso, ficar só ouvindo sem entender. Primeira coisa, o que é Hertz? Hertz é uma unidade de medida de frequência. É quantas vezes acontece alguma coisa em um segundo. Por exemplo, isso aqui seria um Hertz. A cada um segundo eu dou um tapa na mesa. Isso aqui 2 Hz, 2 tapas na mesa por segundo. Em monitores, se ele tem 60 Hz, quer dizer que acontece alguma coisa naquele monitor 60 vezes em um segundo. E o que acontece em monitores, em telas? Elas são atualizadas, a imagem, as lâmpadas, os pixels que tem na tela, essa luminosidade que você está vendo, aqui quando eu mexo a mão, é atualizada uma quantidade de vezes por segundo. Tá? Em webcam é frames por segundo. Quanto mais quadros por segundo, a atualização mais rápida. A tela também. Então a tela, na verdade, ela pisca. A gente que não percebe, mas ela pisca 60 vezes por segundo, 120 vezes por segundo. E quanto mais rápida essa taxa de atualização, menos você vê isso aqui que você está vendo agora. Ó. Minha mão, você vê, fica trêmula. Por quê? Eu estou usando uma captura com uma quantidade de frames por segundo pequena, por exemplo. Tá? Fica mais fluido. Então, quando você tem um monitor que utiliza alta taxa de Hertz, que é o que está aqui falando do DisplayPort, ele permite o quê? Altas atualizações de Hertz. Por que você no seu computador não costuma ver DisplayPort? Porque você usa um computador, às vezes, comum, monitor comum. Mas existe monitores gamers, né? E eu queria trazer aqui para você, porque isso aqui também é uma aula e quando a gente está em aula, a gente tem que explicar tudo o que puder. Então vem aqui comigo, eu quero te mostrar aqui quando você vai comprar, adquirir um monitor, esse conceito que eu estou apresentando agora nessa aula, eu quero trazer para você na prática. Monitor gamer. Quando você vai monitor gamer, olha que interessante quais são as características. Alienware tal, 240 Hz. Este, 180 Hz. Este, 180 Hz, 165, 120 Hz, 180 Hz. Monitor de vídeo. Agora eu vou pegar um monitor que não é gamer. 60 Hz, 100 Hz, 75 Hz. Então, 120 Hz. Então os monitores, eles possuem o quê? Taxa de atualizações diferentes. Isso ocorre também quando você vai comprar o quê? Quando você vai comprar um televisor. Quanto mais hertz, mais rápido o televisor, melhor a imagem, mais fluida a imagem é. Então, a qualidade de um dispositivo de vídeo depende disso. Porém, para carregar tanta atualização, eu dependo de uma interface que permita essa taxa ser tão alta. E uma dessas interfaces é a DisplayPort, que a gente acabou de acompanhar
aqui na nossa aula, na primeira explicação do conceito. Então, quando eu pego o DisplayPort e trago o conceito para você, a gente pode retornar para a questão e entender melhor a questão. Você já sabe o que é DisplayPort. Aqui você já conseguiria eliminar. Você ia ler, saber que não tem nada a ver com SSD, interface de vídeo digital, que suporta altas resoluções, taxas de atualizações de monitores. Você ia falar, poxa, DisplayPort. Vinícius, mas hoje em dia HDMI dominou esse mercado de interface, tá? Então hoje em dia não se usa o DisplayPort. Quando você olha, tem mais uma questão aqui que eu acho interessante você perceber do DisplayPort que eu não apresentei. Uma outra questão é você olhar para a interface. Tem algumas provas de concurso que mostra a porta, como que é o local, a interface em si, como que é o cabo, por exemplo. Tem lugares que gostam de pegar uma imagem de um computador, de uma placa. Então assim, ó, interface DisplayPort. Eu quero saber como que é a interface DisplayPort. Aqui, ó, eu quero que você veja como que é, ó. Tá vendo o cabinho? Ele parece o HDMI, mas ele é meio quadradinho, ó. Ele é bem quadradinho. Então aqui eu tenho várias interfaces de vídeo. Atrás do seu televisor pode ser que tenha alguma dessas interfaces. Aqui eu tenho a DVI, que é essa aqui, é o padrão de LCD quando saiu os primeiros monitores LCD. A mini DVI. Nós temos a VGA, que é mais comum. Nós temos a HDMI, que é o que está se usando hoje em dia. E daí tem a mini e a micro HDMI, que uma vai diminuindo, geralmente quem tem aparelhos portáteis, né? Que nem iPad, e assim vai ser portas de mini HDMI. E aqui eu tenho a DisplayPort. Ela é uma conexão HDMI, os dois lados são iguais. Na DisplayPort, um canto é quadrado, o outro não, tá? Então isso aqui seria DisplayPort, tem também alguns formatos, e aqui é o USB Type-C, que é a Thunderburst, que é o que está sendo utilizado agora, hoje em dia também. A maioria dos dispositivos que usa USB Type-C, que é esse novo tipo de USB que não tem lado, você pode encaixar de qualquer lado, ele fornece já energia também. Então você não precisa ter mais fonte de energia para ligar alguns dispositivos periféricos no computador, tá bom? Então eu trouxe essa informação para você, já descobrimos o que é DisplayPort, espero que você esteja entendendo e gostando dessa aula. Se você está gostando, já dá aquele like, que eu vou fazer cada vez aulas melhores para você estudar por concurso. Lembrando que estudar por concurso não é uma quantidade de conteúdo de uma vez, não tem como a gente assimilar. Pequenas aulas de 30 minutos com alguns intervalos, 2 horas por dia, é suficiente. A mente da gente não consegue lidar com muitos conceitos ao mesmo tempo. Então uma questão dessa já é tão enriquecedora para você que eu acho que vale a pena você acompanhar o canal, porque aqui eu vou dar aula baseada em questões e vou deixar para você o slide para você depois retomar e depois tentar fazer questões sobre DisplayPort. Pode depois colocar aí no seu chat GPT, em algum lugar, para retomar. Vamos então agora retornar no nosso slide, já estamos terminando nossa aula, tá? Tem termos que são mais difíceis e a gente tem que sempre voltar. Então a gente sabe que DisplayPort é uma interface de vídeo que suporta altas resoluções de tela e taxa de transferência. Então, só de saber esse conceito, mesmo que você não soubesse os outros, você teria acertado a questão. Olha aqui onde está o 1. Só um lugar, a segunda é 1. Então, se você soubesse esse conceito, você mataria essa questão. Por isso que estudar por questão é tão importante. Vamos lá para o próximo conceito, tá? Então, já vimos aqui DisplayPort. E aqui ainda fala o que é 4K e 8K. Eu também quero já trazer isso para você. Se você já sabe o que é, pode adiantar esse vídeo. Eu separei aí por capítulos, você pode adiantar um pouco o vídeo. Você que não sabe o que é, vem comigo que eu quero te explicar como que é essa questão de 4K e assim por diante. Para isso, eu vou ter que trazer de novo algumas imagens aqui de monitores, tá? Isso se chama resolução de tela. O que seria 4K? Então vamos entender os padrões de resolução de tela. Então vou colocar aqui, ó, resolução de tela HD, Full HD, 4K, 8K. Então eu coloquei o conceito aqui para a própria inteligência artificial mesmo trazer os conceitos. Então vamos lá. O que seria as resoluções de tela no monitor? Isso daqui, HD,
ele é como se fosse a quantidade de linhas e colunas que o monitor tem para poder exibir determinada imagem. Então, 1280 e 720 pixels seria a quantidade de pontos luminosos na tela que vai mostrar para você a imagem no final de tudo. Então, aqui no caso, nós temos aqui HD, é 1280 por 720 pixels. Multiplica os dois, você vai saber quantos LEDs vão ser capazes de mostrar a imagem. O Full HD é 1920 por 1080. Então, o Full HD ele já vai apresentar para você uma quantidade de tela com quase 2000 pixels. É por isso que a gente chama isso aqui de Full HD. O HD é como se fosse 1K. O Full HD é quase 2000 pixels. Então, esse quase 2000 seria como se fosse 2K. Como o 4K é quase 4000, eles criaram o nome 4K. K é quilo. Quilo é 1000. Quilômetros. Quilômetros. 1000 metros. 1 quilômetro, 1000 metros. Quilograma. 1 quilo de grama. 1000 gramas. Então, K vale 1000. 4K quer dizer que essa televisor, esse monitor, possui quase 4000 pixels. É aqui, ó, 3840. E quando chega no dobro deles, eles chamam de 8K. Na verdade, é próximo a 8000, é 7680. Pode ver que é o dobro do anterior, tá? Então, a quantidade de pontos em uma tela, né, vai dar a qualidade de uma imagem. Quanto mais ponto tem uma tela, melhor a qualidade para mostrar uma imagem. É igual você tentar desenhar uma figura, lembra lá do Minecraft, né? Aqueles desenhos meio quadriculado, tem menos pontos. Quanto mais ponto, melhor a resolução. Aqui ele explica de várias formas, mas é só lembrar que HD ele é 720 pixels. O Full HD 1080. Aí vai indo assim, tem várias quantidades, tá? Mas na verdade é isso aqui, ó. Vai mudando a quantidade de pontos que uma tela é capaz de expressar. Isso pode fazer com que a qualidade fique melhor, mas não é somente isso que deixa a imagem melhor, tá? Tem outros fatores que vai determinar se a televisão, se o monitor tem qualidade ou não. Não é somente o tamanho de quantidade de pixel, né? Também tem as tecnologias que são utilizadas, tá? Vamos para o próximo aqui. Então, DisplayPort está explicado para vocês. O próximo fala do Thunderbolt. O que é Thunderbolt? Thunderbolt é uma interface de alta velocidade. Ela foi desenvolvida pela Intel e permite transmitir dados, vídeo e energia. Utiliza conectores USB tipo C nas versões mais recentes. Muito usado em notebook e dispositivos profissionais. O que é o USB? Então, aí vem outra questão que você não pode ir embora dessa aula sem saber o que é. O que é interface USB? Então, nós vamos agora observar os tipos de USB e entender melhor, porque o USB cai bastante em concurso também. Então, USB é Universal Serial Bus. É barramento serial universal. USB, vamos trazer aqui o conceito aqui em modo IA, só para você entender. Ele vai trazer aqui já o conceito. Significa unidade... Não, UBS. USB, meu filho. Unidade Básica de Saúde, USB. Ele corrigiu aqui. Vamos por tudo aqui. USB significa Universal Serial Bus, é o padrão global para conectar dispositivos periféricos. Periféricos, quando eu digo isso, teclado, mouse, webcam e assim por diante, tá? Tem vários padrões. Então, aqui nas imagens, nós vamos ter alguns padrões de interface USB, tá? USB-A, USB-C, micro USB, enfim. Aqui tem os tipos de conectores. Gostei dessa imagem. Vamos aproveitar que ela está aqui e vamos aproveitar ela para nossa aula. Aqui eu tenho vários tipos de USB. Olha que interessante. O USB tipo A foi o mais utilizado até hoje. O pendrive a gente utiliza ele. É um formato bastante comum. Então tá ali o USB tipo A. Tem o USB tipo B, muito usado em impressora. O USB 3.0, esse tipo A, geralmente a velocidade dele é 2.0 ou 1.1.
tá? Que são mais lentas. O 3.0 é 10 vezes mais rápido que o tipo 2, tá? Então, que é aquele tipo A ali, esse USB 3 também é tipo A, tá? Ali só tá falando de tecnologia. Então, quando fala USB 3, pode ler USB tipo A. A tecnologia da USB pode ser 1.1, 2.0 e 3.0. A 3.0 é a mais veloz, que são essas que o cabo é colorido na ponta, geralmente azul, vermelho, laranjado, são tudo 3.0. As que são pretas, normalmente é 1.1 ou 2.0. Tá? Então, a interface coloridinha da USB já é a versão mais moderna 3.0. Aí nós temos o mini USB, que ele tem um formato diferente, alguns tipos de dispositivo mais antigos, GPS antigo, usava essa conexão. Aí veio o micro USB, muito utilizado por celulares, os primeiros celulares smartphone eram micro USB, e agora, recentemente, vamos colocar dos últimos 6 anos para cá, o USB tipo C, ele domina o mercado, ele é utilizado em todas as tecnologias, tá? É um dos mais conhecidos. E nós temos um outro tipo de micro USB tipo B. Tá? O tipo B ele tem um grandinho ali que é usado em impressora laser, impressora já de tinta. E o USB micro USB-B, ele é muito usado em HD externo, que é o último formato que você tem em tela aqui. Então, esse último formato aqui em tela, ele é usado em HD externo, tá? Esse formato aqui, que é o B. Mas o que nós estamos falando de Thunderbolt é uma tecnologia desenvolvida pela Intel e ela foi incorporada no tipo C. O tipo C não tem mais lado, ele tem muito mais pinos do que o tipo B. O tipo B aqui nós temos 4 vias, tá? 2 passa-dados e 2 passa-energia. Então nós temos aqui no interior envio de dados, recebimento de dados, negativo e positivo para energizar o dispositivo. Agora aqui nós temos muito mais vias e também fornece mais amperagem na tensão elétrica, permitindo ligar com dispositivos mais complexos, beleza? Então essas daqui são algumas das interfaces, não estou falando da taxa de transferência, mas entre elas a USB tipo A bem comum, né? Então você sabe que a tecnologia mais atual do tipo A é 3.0, tá bom? Vamos voltar para o nosso slide, já que a gente falou sobre tecnologias USB. Vamos então continuar nossa aula aqui. Se você está gostando do vídeo, não sai dele, vê até o fim, que vale muito a pena para você que está estudando para concurso. Vamos lá, voltando ao nosso slide. Thunderbolt, então, é a tecnologia Intel que usa o que? Conector tipo C, que você já viu. É aquele que não tem lado, que você encaixa no seu celular hoje em dia e é usado muito em notebook e dispositivos profissionais. Então, Thunderbolt, se a gente voltar aqui na questão, ele é a interface versátil que combina dados, vídeos e energia em um único cabo de alta performance. A energia aqui é uma das questões mais importantes desse cabo, tá? Porque muitos dispositivos dependiam de uma fonte externa para ser ligado. E ele vai permitir que um único cabo vai ligar o dispositivo e também transferir dados, tá? Então a principal característica do Thunderbolt é isso. Thunderbolt, desculpa. Serial ATA, que é o SATA. O SATA é um tipo de interface, tá? Então o SATA é uma interface serial, os dados são enviados em série, não em paralelo. Existe o PATA, existe o SATA. O SATA é serial, quer dizer que os dados são enviados um ao lado do outro. Tá? A interface é muito utilizada em HD e SSD. Substitui o antigo padrão que era o chamado IDE, que é o PATA, que é paralelo, a gente já fala sobre PATA e SATA. Possui maior velocidade de transmissão de dados, muito comum em computadores desktop e notebook. Então, se a gente voltar aqui em SATA, no 3, ele é utilizado para quê? Interface padrão para conexão de discos rígidos e SSD. Sim. E agora vamos falar um pouco sobre essa interface que cai muito em concurso público. Nós temos então a interface SATA. Eu preciso trazer novamente para vocês aqui os exemplos das interfaces SATA e PATA e a gente discute rapidamente elas. Se você já conhece esses conceitos, pode dar uma adiantada aí no vídeo. Vamos lá, vou pegar na hora aqui, tá? Interface SATA. Vamos lá. Então nós temos aqui, tá? Que seria essa interface aqui, tá? Esse tipo de conector, ele é SATA, tá?
Ele é esse conector aqui, ó, na placa-mãe ele é assim, e o cabo que encaixa são esses macarrãozinhos aqui. Esse é o SATA. Se você pegar a interface IDE, que seria a pata, são esses cabos aqui, tá? Esse cabo flat, largo, grande, tá? É um cabo bem diferente. Ele era utilizado para ligar disco rígido, igual tá aqui na mão aqui. Aqui tem outro, pata, né? E assim vai. E qual que é a diferença desses aqui? Eu vou colocar aqui SATA versus pata, só para a gente ver se tem a imagem dos dois um ao lado do outro. Aqui eu tenho, e dá para vocês terem uma ideia melhor da dimensão do cabo em relação ao outro. Tá ruim a imagem, mas não importa. SATA é esse aqui, pata é esse aqui, SATA é esse fininho. Então diminuiu muito o tamanho, melhorou muito a velocidade. Por quê? Porque agora eu volto com vocês e vou explicar a diferença disso. Os HDs tiveram a sua última atualização para ganho de velocidade, que foi o SATA. Todos os HDs disco rígido, eles eram baseados em envios paralelos de dados. Paralelo quer dizer que vai um ao lado do outro. Então, se eu tenho 40 fios, 40 bits são transmitidos um ao lado do outro. Quando esses bits, que são impulsos elétricos, começam a ser transmitidos numa determinada frequência, chega um momento, se eu aumento essa velocidade para ganhar velocidade no disco, eu tenho que transmitir mais rápido. Chega um momento que se eu transmitir muito rápido, um bit começa a gerar um campo eletromagnético que interfere no outro. Então, ao invés de chegar a 0 do outro lado, chega a 1, corrompe o arquivo. É igual você correr num corredor. Imagina um corredor bem comprido, assim, do hospital. O hospital não pode correr, né? De uma escola. Aí cabe 4 pessoas, uma ao lado da outra. As 4 conseguem caminhar até o fim do corredor. Começa a caminhar mais apressado e dá tudo certo. E daí começa a fazer, gente, vamos correr o máximo que a gente consegue. O que acontece com essas 4 pessoas se elas tentarem ficar lado a lado? Elas começam a se chocar uma com a outra. Isso chama interferência no computador eletromagnética. E qual que foi a resolução encontrada? Gente, não vamos então fazer paralelo. Vamos deixar um pouquinho na frente, o outro logo em seguida, e o outro um pouquinho para trás, e assim a gente vai intercalando. Nunca ninguém vai ficar ao lado de ninguém. E isso permitiu que a velocidade aumentasse muito. Por isso que é em série. Mesmo não chegando um monte de bits ao mesmo tempo, como eles são transmitidos mais rápido, se torna mais veloz um disco SATA. E o SATA veio para o SSD também. Então hoje em dia as conexões de disco rígido e de SSD são via SATA. É um tipo de modelo, mas também que existe uma limitação física por conta do cabeamento, tá bom? Então anote isso aí, que é muito importante, porque a gente já vai ver outro conceito aqui. Retornando para nossa aula, vamos pegar aqui então, vamos maximizar. Então a gente entendeu que o SATA é isso, e a gente viu aqui sobre o SATA. Então falei sobre o paralelo, que também é conhecido PATA ou IDE, mais conhecido como IDE, tá? Padrão IDE. Ninguém fala PATA, mas saiba que é PATA, que é paralelo ATA, tá? Agora o M2. O que seria então esse modelo M2? O padrão de encaixe para SSD moderno. Ele é compacto e utilizado diretamente na placa-mãe. Pode operar com SATA ou NVMe PCI Express. Oferece altas velocidades de leitura e gravação. Esse é o tipo de disco mais moderno, mais rápido, mais veloz que você pode ter para usar no seu computador, tá? Se você usa HD com cabo SATA e tal, você trocar por um desse aqui, a performance é outra. Os notebooks modernos todos vêm com esse tipo de dispositivo. Então eu vou compartilhar com você agora como que é esse M2 para você entender o que é um disco SATA M2, tá bom? Então vamos lá para o nosso último exemplo. E eu vou compartilhar com vocês aqui o SSD M2 para você entender. Aqui está um SSD M2, tá? Ele é uma placa diretamente encaixada na placa-mãe. Então, quando a gente olha a interface dele encaixando na placa-mãe, aqui eu tenho um modelo. Vamos abrir essa imagem aqui para você entender. Perceba que nessa imagem apresentada aqui, ele está encaixando direto no notebook, diretamente na placa-mãe. E esse M2 aqui, que é esse tipo de módulo, ele possui conexão SATA ou NVMe, que é a mais moderna, tá? Então, se a gente observar, nós temos aqui como comprar. Aqui está NV2, né? São os modelos que a gente tem, NVMe. É o modelo
mais comum, mais moderno de utilização. Aqui tem alguns modelos que já foram modificando, né? As tecnologias vão mudando, NVMe, NVMe, SATA, SATA. Ele mostra os tipos de corte, como que funciona. Isso aí depende de cada compatibilidade de cada placa-mãe. Tem uns que são mais reduzidos, que cabe menos dados, né? Então ele pode ser menorzinho. Inclusive no meu notebook tinha um desse, eu troquei, que ele era menor, né? A capacidade geralmente menor. Esse aqui da Amazon, por exemplo, ele é pequenininho, mas porque é 256 GB, ele é mais compacto, só isso. O que importa é essa conexão superior aqui, tá? Mas daí você tem a de 512, de 1 TB, enfim. E daí NVMe é a tecnologia do M2 que é mais utilizado hoje em dia, que tem um alto desempenho, tá bom? Então quando a gente retorna aqui para o nosso slide, para a gente finalizar nossa aula, vamos já pegar aqui o conceito que a prova pediu. O que ela queria que você soubesse do M2? Então, vamos para a pergunta para entender o que se esperava de conceitos aprendidos, né, compreendidos aqui. O M2 é o 4. Ele diz que o 4 é o quê? Interface de alta velocidade para conexão de SSD compacto diretamente na placa-mãe? Sim. Se você sabe esse conceito e mais um, você mata a questão. Então, mesmo a questão parecendo super difícil, no começo dessa aula, de repente, você está pensando, meu Deus, eu errei a resposta, eu não tenho a mínima ideia, eu não vou aprender isso. Vinícius, me ajuda? Agora eu espero que você tenha aí aprendido. E para você fixar esses conteúdos, é muito importante que você anote esses dados, procure questões sobre isso, vai articulando, crie perguntas para você mesmo sobre esses dispositivos. Vê aí do seu computador, pesquisa na internet pelo modelo do seu notebook, que tipo de tecnologia ele utiliza para disco, dá uma explorada nesses conceitos para você incorporar isso no seu dia a dia, e lembrando que revisões por questões é muito importante que sejam feitas frequentemente. Então fica aqui um canal aqui, vou deixar o Clica Ali Informática para Concurso, se você não conhece é o meu outro canal, vou deixar aqui também playlist para vocês poderem estar estudando por questões comigo, e já deixa aquele like, compartilha esse vídeo com seus amigos e bora! Quem responde questão, passa!